Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Daiane Priscila, e hoje estou aqui participando desse evento com vocês, do CEPET, compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência no uso de plataformas digitais e como escolher essas plataformas, né? Pensar nas rubricas, as características dessas plataformas, para o bom uso na sala de aula, pensando no nosso público, pensando no nosso aluno. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação e vamos lá. Bom, então, como adaptar essas plataformas digitais para as aulas de línguas estrangeiras? Eu sou professora de espanhol já há 12 anos. Nesse momento, trabalho também ensinando português para estrangeiros num colégio aqui em Bogotá. Eu moro aqui na Colômbia, em Bogotá. E, enfim, essa é a minha trajetória. Me formei na UEL, sou cria da casa, em 2011, em letras, espanhol. Trabalhei em vários contextos, em contextos de escolas rurais, escolas públicas, escolas urbanas, em que precisava usar a tecnologia, mas improvisar muito. Vim estudar aqui na Colômbia, vim estudar no mestrado aqui em informática educativa na Universidade de La Sabana, meu segundo mestrado aqui, eu fiz o mestrado também aí na UEL, MEPLEN, criei esse jogo de tabuleiro que conta e trabalha, na verdade, letramento crítico, letramento literário, a partir de duas obras, O Mito do Minotauro e também o Conto do Borges, La Casa é Asterion. Aqui foi o dia da minha defesa, a banca e por aí, muitos projetos, né? Participei de muitas lives, vim estudar nessa universidade, que é uma universidade muito bonita, muito tecnológica, aprendi muita coisa, e estou aqui também compartilhando com vocês toda essa experiência, porque a UEL também foi o início, no mestrado da UEL foi o início desse projeto, né, dessa caminhada sobre gamificação, plataformas, ensino através dessas plataformas, e esse mestrado, então, conectou com o que eu iniciei na UEL e aqui. E agora estou aplicando na sala de aula. Então, o que são as plataformas digitais e para que servem essas plataformas? Primeiro, inicialmente, entender o conceito. Então, o que é uma plataforma? É diferente de um site, né? Uma plataforma é um lugar aí onde acontece uma interação. Então, tem um sistema, né, onde o entorno, o ambiente, onde as pessoas interagem aí com essa plataforma. É diferente do site, porque o site normalmente é estático, você não consegue interagir, clicar, enviar. Normalmente é mais leitura, imagem. Então, é o modelo operacional de um computador que executa um sistema, a tecnologia que está por trás de um sistema. O entorno informático é terminal que utiliza sistemas compatíveis. Então, são programas ou aplicativos, aplicações online, que permite a resolução de uma série de problemas no mesmo espaço. Cada plataforma está pensada para satisfazer as necessidades do usuário. E aí existe uma quantidade gigante de plataformas educativas que nós conhecemos. Então, é um sistema operacional, deve ter um sistema, num ambiente digital, que aconteça o quê? Uma interação dessa plataforma, aconteça essa interação. Exemplos de algumas plataformas digitais que vocês conhecem, educativas. Aqui é um banco, né, criado que apresenta uma série de plataformas, ClassDojo, que mais? EduPuzzle, EducaPlay, enfim, uma série, Genially, Nearpod, Microsoft Teams pode ser usado, Jamboard, que mais? Mindomo para mapas mentais, Padlet, ou seja, quizzes, uma sequência, e aí nós temos todas essas ferramentas disponíveis para nós na internet, muitas gratuitas, outras não, mas são tantas opções, qual eu devo usar para minha sala de aula com meu aluno? Qual? Como? Né? Quais critérios eu devo estabelecer para definir qual delas usar? Porque eu posso colocar um Jamboard, fazer um trabalho com quadro interativo, mas com que intenção pedagógica? Então, eu preciso pensar muito nessas situações. Quais são as situações? Eu preciso entender o meu contexto, quem são meus alunos, ok? Onde eu trabalho, que escola que eu trabalho,
qual é o suporte tecnológico dessa escola, o que eu posso fazer aí dentro do plano pedagógico, quais são os meus objetivos de aprendizagem, ou seja, o que eu quero que o aluno alcance no final de uma sequência didática, no final de um plano de aula, usando essas plataformas. Então, isso é algo que eu também preciso saber, entender meu público tem um letramento digital, meu público sabe usar uma plataforma, o meu público usa o celular somente para usar, mandar mensagens, entrar em redes sociais, ok? Eu preciso definir a minha metodologia, eu vou usar Flipped Classroom, gamificação, aula invertida, vou usar, por exemplo, é, projetos, problemas, eu vou usar metodologias baseadas em projetos e problemas, como serão os feedbacks? Como serão os feedbacks dessas atividades? Os alunos vão ter o retorno rapidinho, no momento, já vai sair o resultado ali na própria plataforma, ou vai ser um feedback falado pessoalmente, chamar o aluno no canto, explicar a sua situação, como foi seu desempenho, ou vai ser por escrito, preciso pensar no conteúdo, como esse conteúdo vai ser compartilhado, ele vai ser interdisciplinar, ele é um conteúdo robusto, se terá interdisciplinariedade, ou seja, quando eu vou pensar no uso de uma plataforma na sala de aula, eu preciso pensar em tudo isso e não simplesmente colocar uma plataforma, porque é divertido, os alunos se divertem, eles adoram e eu ganho tempo na aula, porque muito disso acontece, para ganhar tempo na aula, para usar o digital na sala de aula, né? Então, sem uma intenção pedagógica. Como usar, então, essas plataformas em diferentes contextos? Bom, primeiro, como nós estávamos falando do contexto, eu preciso conhecer o meu público. E aqui só vão algumas perguntas que podem ajudar a nortear nessa escolha, né? Nesses critérios. Meus alunos têm letramento digital, como eu comentei, meus alunos têm letramento digital, eles sabem realmente usar o computador, o celular, para fazer uma pesquisa, para elaborar um mapa mental, para fazer um infográfico. Será que eles sabem? Essas plataformas são acessíveis e adaptáveis às outras plataformas, no meu sistema operacional do colégio, sistema operacional do meu aluno, né? Possui uma classificação etária, ou seja, apresenta informações sobre o público no qual está direcionada. Eu sei qual é o público que é o público ideal para essa plataforma, faixa etária, né, idade. É adaptável a todos os públicos? Tem uma linguagem adaptável? A comunidade escolar consegue usar também? Outros agentes escolares, pais? Possui uma linguagem compreensível à faixa etária de cada estudante? Isso é uma pergunta que eu tenho que fazer. Possui? Se não, porque eu preciso adaptar. Com relação aos aspectos pedagógicos, essa plataforma ou essas plataformas são adaptáveis para várias disciplinas, eu consigo ensinar um conteúdo, no meu caso, ensinar espanhol, falando de outros temas, falando de ciência, matemática, falando de geografia, eu consigo fazer essa conexão? Existe uma relação com os conteúdos envolvidos na sala de aula, com os que estão disponíveis nessas plataformas, porque às vezes a gente não está conversando, né? Eu estou ensinando uma coisa, a plataforma está ensinando de uma outra maneira, então eu preciso saber se os conteúdos que estão aqui realmente estão conectados com o que eu estou ensinando. Que mais? Dentro da plataforma, como por exemplo, Khan Academy, Nearpod, são plataformas, ambientes aí de atividades, né, salas de aulas virtuais, com uma quantidade gigantesca de conteúdos, em inglês e em espanhol principalmente em inglês. E aí eu pergunto, esses conteúdos estimulam questionamento? No final da aula, o aluno vai estar questionando, ou no processo mesmo vai estar se perguntando, né? Estimula a criatividade, ou seja, propõe atividades criativas que eu posso trazer para a sala de aula e fazer aqui manualmente. Apresenta uma revisão da aprendizagem, ou seja, no final da aula tem toda uma revisão. Olha, hoje nós vimos sobre isso, né? Gera motivação a usá-la? Será que os alunos sentem motivados a usar essas plataformas? Promove o trabalho em duplas, em pares, em equipes, porque isso é importante também. E como é o feedback? Como é essa avaliação? Tem uma autoavaliação? Será que nessa plataforma, no final das aulas, tem uma autoavaliação sobre o que foi aprendido? O aluno consegue fazer essa reflexão? O que eu entendi? O que eu fiquei em dúvida? O
que eu lembro, o que foi interessante, o que foi novo para mim, como eu consigo conectar com o que eu já aprendi, ok? Os aspectos da interface, ou seja, a parte gráfica, essa parte, né, que nós vemos. Tem animação, os gráficos são bem elaborados, a qualidade é elaborada, os áudios, as instruções são claras, os conteúdos são atuais, porque, né, muitas vezes algumas plataformas não atualizam, como os livros didáticos também, então é importante estar acompanhando isso. Tem erros nesse conteúdo, eu consigo editar, eu consigo alterar, consigo corrigir, apresenta alguns desafios, obstáculos ao usá-las, então eu preciso verificar tudo isso. Quando eu falo sobre objetivo de aprendizagem, quando eu falo sobre o que eu quero alcançar, quero que o meu aluno alcance, no final da minha sequência didática, no final da minha aula, eu quero que o aluno entenda o conteúdo X, eu quero que o aluno produza isso, eu quero que o aluno isso, né? Eu quero que ele entenda sobre o conteúdo tal. Como eu posso criar os objetivos de aprendizagem? Se eu sou um professor recém-formado, que não conheço muito bem ainda todas as diretrizes, todos os documentos oficiais, ou não sei muito bem como criar um objetivo de aprendizagem, eu posso me basear nesses documentos. Para o ensino de línguas estrangeiras, o Paraná tem um documento que chama Diretrizes para o Ensino de Línguas Estrangeiras, LEM. E aí tem todo, né, tabelas, informações, teoria, é um documento gigante que pode ser usado, sim, como objetivo de aprendizagem. Um outro é a BNCC, a Base Nacional Comum, né, que também aí tem os descritores dos objetivos de aprendizagem. Aqui eu coloquei alguns para que vocês conheçam, por exemplo, em algumas atividades que eu desenvolvi com os alunos do Laboratório de Línguas, com os alunos nos colégios que eu trabalhei, Colégio SESI, escolas públicas no Estado, também fui professora do Estado. Então, por exemplo, um dos escritores aqui da BNCC é quando eu vou passar uma atividade que o aluno produza, apresenta comentários apreciativos e críticos sobre livros, filmes, discos, canções, espetáculos de teatro, dança, exposições, fazer resenhas, blogs, podcasts literários e artísticos, playlists comentadas, fanzines, exines, etc. E eu posso usar várias plataformas para desenvolver esses trabalhos. Uma apresentação posso fazer na Genially, que ela é bem dinâmica, bem interativa. Podcast, tem vários na internet, podcast, para poder criar seus podcasts em várias plataformas. A parte artística, eu posso usar o Canva, que tem muita coisa. Então, como que o aluno vai escrever, vai falar, né, sobre aquilo que ele leu, que ele ouviu nas aulas de língua estrangeira, como ele vai apresentar esse trabalho através de uma plataforma. Também posso usar um outro objetivo de aprendizagem, esse descritor aqui, que fala sobre relacionar textos, documentos legais e normativos, né? Voltados para adolescentes e jovens, o contexto de produção, identificando e interferindo possíveis motivações. Então, o aluno pode criar uma resenha que tenha a ver com que ele, no seu dia a dia, como contar o seu dia a dia, mas também fazer uma relação com o texto lido em sala de aula, um filme visto, né? Então, essa é uma opção de como criar os objetivos de aprendizagem. Nas atividades que eu desenvolvi com os alunos do Laboratório de Línguas, essas atividades que eles criaram, essas apresentações, eu usei esse objetivo, que era produzir apresentações e comentários apreciativos e críticos sobre livros, filmes, canções, etc. Um aluno, por exemplo, fez uma apresentação falando sobre o que ele tem na estante, na casa, os livros que ele tem, né? Deixa eu voltar aqui, depois eu mostro para vocês. E o quanto que cada livro desse ajudou no processo dele de aprendizagem de uma língua estrangeira, mas também de autoconhecimento e tudo mais. Depois eu mostro para vocês se eu consigo mostrar se tem tempo, porque o tempo, né, urge. Uma outra atividade também desenvolvida é uma atividade muito comum nas aulas de línguas estrangeiras, que é criar uma receita. Mas eu pedi para que eles criassem uma receita de forma diferente. Falar dessa receita, cozinhar, mas de uma forma mais literal. Então, esse descritor da BNCC também foi a base para esse projeto. Então, elaborar roteiros para a produção de vídeos variados, videoclipe, blogs, vídeo minutos, documentário, apresentações teatrais, narrativas, multimídia, transmídia, podcast, etc. Gravou
com um aplicativo chamado Filmix, e ficou muito legal, pena que o tempo é pouco e não consigo passar para vocês. Bom, e aí, quando eu vou pensar nas plataformas que eu vou usar, eu preciso pensar o quê? Para quê, né? Para que eu vou usá-la também? Além de todos aqueles critérios que nós já vimos, para quê? Então, alguns estudiosos, alguns estudantes de outras universidades desenvolveram alguns trabalhos falando e criando taxonomias. Por exemplo, esse trabalho, Taxonomia e Matriz de Decisão das Tecnologias Digitais na Educação, foi desenvolvido aí por estudantes da UFRGS, né? E criaram essas taxonomias para classificar as plataformas. Então, eu preciso de uma plataforma, por exemplo, para trabalhar ferramentas para apresentar conteúdo. Eu posso usar screencast, posso usar áudio, vídeo, ferramentas para comunicar e colaborar, fóruns, wikis, microblogs, ferramentas para ajudar a transformar a identidade, avatares, mundos virtuais, redes sociais, né? Também para organização escolar, para atividade de colaboração, criação de conteúdos. Então, aqui tem uma série de plataformas indicadas para esses objetivos que eu quero, né? Desenvolver para as atividades com os alunos. E aí eu também consigo avaliar essas plataformas, eu consigo saber se essas plataformas realmente são boas para serem usadas para o meu público, o meu contexto, diante de tudo aquilo que eu já falei inicialmente. Esse também é um outro trabalho, chama Taxonomia e Matriz Decisão das Tecnologias Digitais. São alunos de várias universidades aí que se juntaram para criar essa taxonomia, então eu consigo avaliar. Aqui, como exemplo, na minha apresentação, é uma avaliação do Google Docs, então para que serve, nível de segurança, aplicação pedagógica, a descrição, o custo, se é livre, se é pago, onde está essa plataforma, para que ela é usada, por exemplo, o Google Docs para construção coletiva e colaboradora de um único documento. Então, eu consigo, através desses trabalhos, né, dessas taxonomias, dessas rubricas, avaliar de forma completa se a plataforma que eu defini, que eu escolhi, vai ser bem usada na minha sala de aula. Então, um trabalho prévio. Depois, metodologia, como vou aplicar, implementá-la, e aí um trabalho final de análise desses resultados. Eu preciso saber se os alunos realmente gostaram, se eles realmente aprenderam algo através da plataforma. Eu posso usar uma lista de check, uma cidade muito barulhenta, perdão. Uma lista de chequeio, que falamos em espanhol, para saber se realmente essa plataforma foi bem recebida e realmente serviu para o que eu quero, ou seja, eu consegui adaptá-las de forma completa, eficaz para minha aula de línguas estrangeiras. E aqui, para finalizar rapidamente, é uma ideia para algum de vocês que pensam futuramente criar as plataformas. Eu criei um jogo que ensina espanhol, nível A1 e A2, para alunos dos sextos anos das escolas públicas de Londrina. Esse jogo foi criado no mestrado aqui. Então, se vocês pensam um dia em criar uma plataforma, um jogo, um material digital, aqui também tem uma série de critérios para avaliar esse software, a segurança, como ele, né, roda, a interface do usuário, quais conhecimentos prévios os alunos precisam ter, qual é o conteúdo pedagógico, a pertinência do conteúdo, a clareza epistemológica, né, a qualidade do software, a usabilidade, a experiência do usuário. Esse também é um trabalho aí que eu gostei bastante, eu li esse artigo, eu gostei muito, por isso que eu trouxe para vocês. Taxonomia para avaliação de recursos digitais de aprendizagem. Então, além de vocês usarem para avaliar, também pode usar para criar. Isso pode ser a base, por exemplo, para criar, tá? Eu acho que, bom, é isso. São 20 minutos, tem que falar super rápido. E vou enviar aí para vocês a minha apresentação. Vocês podem clicar em vários links aqui. Essa apresentação foi feita na Geniali. Tem outros Genialis dentro dessa Geniali.
Então, vocês podem clicar, conhecer os trabalhos que os professores que fizeram os cursos comigo desenvolveram, os cursos de gamificação, cursos sobre metodologia e didática, desenvolveram nessas apresentações e como esses professores adaptaram essas plataformas para os conteúdos desenvolvidos na sala de aula, para esses conteúdos tornem-se como mais dinâmicos, já que nossos alunos estão imersos nesse ambiente digital. Né? Padlet é um deles, é uma ótima ferramenta para trabalhar texto, escritura, né? Para toda essa análise. Flipgrid, que é uma plataforma usada para gravação de vídeos, então eu posso usar para produção oral através de matemática, né? É um lugar fechado, esse vídeo não vai ficar exposto para o mundo, os alunos não precisam publicar numa rede social, então só quem realmente está ali incluído na minha sala de aula vai ter acesso. Então, eu vou deixar aqui alguns links para vocês, tá? Para que vocês possam criar mapas mentais, usar produtos gamificados, criar gamificação na sala de aula e usar plataformas gamificadas também. Tem também uma série de links aqui para a formação de professores, e eu vou deixar um material muito especial, que é uma sequência didática gamificada para vocês criarem a sequência de vocês, pensando na plataforma, público, contexto, materiais, pensando na narrativa, pensando na história que vai usar, personagem, cenário, resolução de problemas, tudo, elementos de sorte, tudo dentro da teoria da gamificação. Aqui está o link. Eu vou compartilhar esse documento para vocês, com vocês, né, através aí do envio dessa apresentação. Então, para os trabalhos de vocês, didáticos, na sala de aula ou na universidade, vocês podem usar essa sequência, que ela é muito boa. Bom, muito obrigada, muito obrigada. O tempo é curto, são 20 minutos, não dá para falar muita coisa, mas é isso. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode me buscar nas redes sociais como Pontes Educacional. Vou voltar a compartilhar aqui e mostrar um pouquinho, né, mostrar o meu e-mail e tudo. Então, Pontes Educacional, tá? Vocês podem me encontrar aí. Também tem um canal no YouTube sobre isso. Ele está um pouquinho parado, porque eu estou numa correria com um monte de coisa, mas muito obrigada. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode me mandar um e-mail também, se tiver alguma dúvida. Também ofereço consultoria, né, didática, para trabalhos, para aplicação, na sala de aula, usando as ferramentas digitais, usando tudo o que é possível para criar algo dinâmico, divertido com os nossos alunos. Eu estou à disposição, muito obrigada e nos vemos aí em breve.